o Israel é muito sóbrio, desde o primeiro contato que eu tive com ele. Eu vi um cara sóbrio, eu vi um cara que me assustou a forma como ele me relatou que chegou ao Ceará, mas me deixou muito tranquilo quando ele, chegando no Ceará, primeiro, ele já tinha uma noção do que era a base, porque ele era espectador da base, ele me relatou isso. Depois, eu fiquei tranquilo quando você olha, vê os resultados chegando e o cara diz assim, eu também estou me preparando, vou fazer cursos, vou estudar, para entender o contexto do que eu estou inserido. Isso foi a entrevista que ele deu para a gente e que me deixou muito satisfeito. E os resultados do Israel são incontestáveis na base. Quando vem o pequeno, nem sei se foi ele que falou essa história, que o Israel estava com o Robson em qualquer canto. Meu irmão, eu posso ter amigos, que o Carlos Alberto pode não gostar, o Alisson pode não gostar, o Dudu pode não gostar, mas são meus amigos. E todo mundo sabe que quem colocou o Israel no Ceará foi o Robson. Então não é porque o Ceará está nessa dinâmica de uma gestão turbulenta que o Israel vai ficar com raiva do Robson, não vai ser amigo do cara, não vai ter nenhum tipo de contato com o cara. Eu acho que a gente tem que aprender a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Aquela reunião que nós fomos no conselho, ficou claro o seguinte, quando você diz assim, conselho omisso, você engloba todo mundo. Quando você descobre que o conselho é cheio de alas, acontece isso aí. O cara não se preocupa em ir lá na base saber como é que é o contrato do jogador. O cara não se preocupa em ir na base assistir um jogo, por exemplo, o mês que o Israel falou que o Ceará foi campeão hoje, mas o cara abre a boca e queima o diretor da base. Por quê? Porque o diretor da base não faz parte da panelinha dele. E essas panelinhas, Carlos Alberto, meus amigos, é que está acabando com o Ceará hoje, cara. É que está acabando com o Ceará hoje. Isso dito, eu acho que não tem mais o que se falar sobre isso. Isso na minha opinião. Eu queria fazer uma pergunta de Israel voltada para um assunto completamente diferente. Eu vejo muita gente dizendo que você é o cara hoje mais bem preparado para assumir a base do Ceará. E eu discordo, eu vou explicar por que eu discordo. Porque você é um cara que está vindo da base, você é um cara que está estudando, inclusive, para ter os cursos que a base que precisa ter, que você me relatou lá Só corrigindo, Selma, assumir a diretoria de futebol. Você falou a base. Perdão, exatamente, na verdade, o curso que eu estou fazendo atualmente é o da gestão de futebol pela CBF, né? Pela CBF, pronto. Eu entendo que curso, a gente faz vários cursos, e eu vou dar um exemplo, o pessoal que termina a OAB. Aliás, o pessoal que se forma em Direito, né, Anderson? Quantos não passam na OAB, mas são formados em Direito? Mas não tem o cacife, não tem a experiência, porque há um exame de ordem para qualificar ele para ser advogado. Eu estou falando da minha modesta opinião. Me perdoe se eu ferir aqui algum tipo de sentimento. Eu acho que você faz um grande trabalho na base, esse trabalho deve ser louvado, mas eu acho que essa história de você lá no profissional é ruim para você, é ruim para a sua imagem e é ruim para a base do Ceará. Eu queria te fazer uma pergunta. Existe essa conversa, existe essa sondagem de você assumir como diretor de futebol do Ceará? Porque eu sei, foram atrás do Bittencourt, o Bittencourt não aceitou. Foram atrás do Thiago Paes, do CRB, e o Thiago Paes, segundo as minhas fontes, também não aceitou. Eu me questiono qual é o perfil que o Ceará quer para assumir essa diretoria de futebol. Na minha opinião, nem Bittencourt está preparado, nem Thiago, porque Thiago, do CRB, olha onde o CRB está até hoje. Nunca foi time de brigar, nem no Nordeste por liderança. Mas pelo trabalho de destaque que você faz na base, isso todos nós vemos, isso é claro. Tem muito torcedor, inclusive aqui no chat, o cara enviou agora o superchat dizendo que você é o cara mais qualificado e tal, e tal, e tal. E na minha opinião, não é. Na minha opinião, você é um belo diretor de futebol de base, você vai fazer o curso da CBF, você pode crescer muito como profissional e futuramente ser esse cara que a gente precisa. Porque o teu perfil é um perfil realmente de um cara que a gente sabe que a médio e longo prazo vai estar dando muito retorno para o clube. Hoje, existe essa possibilidade de você assumir a direção de futebol do Ceará ou não? Selma, eu tenho até visto muitos
jornais e tudo falando do meu nome, mas até agora isso, e eu sempre respondo a mesma coisa, até agora isso não chegou para mim, entendeu? E assim, o que eu acho que quando você faz essa explanação, é porque às vezes eu acho que até falta explicar um pouco assim a conceituação do que são os diretores estatutários, né? Por exemplo, o diretor estatutário da base, que no caso é o Israel Portela, qual é o papel do diretor estatutário? É ser uma intermediação entre o que pensa a história do clube, o que pensa os torcedores do clube, o que pensa o presidente do clube, o que pensa os conselheiros do clube, e esse diretor faz essa ligação com os profissionais que são contratados para executar determinado serviço. Eu vou te dar aqui um exemplo. Pronto? Um exemplo. Por exemplo, eu não consigo ver o Ceará ter um camisa 5 que ele não seja marcador, certo? E que ele não tenha raça. Vocês concordam? Sim. Ou seja, isso aí é histórico, né, do Ceará. Então, eu não posso ter um executivo lá na base que ele chegue e diga, não, agora eu só vou querer um camisa 5 que seja técnico. Ele não precisa ter vontade ou ele não precisa ter transpiração, só técnico. Aí qual é o papel do diretor? Ei, amigo, não, isso aí está errado. Porque a história e a diretriz do clube, ela cobra um perfil diferente do que você quer, entendeu? Então, assim, eu vejo às vezes as pessoas misturam-se muito o cargo do que é o diretor de futebol, né? E o que são os executivos e os coordenadores, né? Na verdade, o diretor de futebol, ele faz esse papel estatutário, né? Você citou aí o Thiago, né, do CRB. Sim. Por sinal, eu conheço o trabalho dele, é um jovem, né? O Thiago é um executivo, ou seja, é um profissional do mercado, né? Ele não é um diretor de futebol. Você falou aí do Danilo, que trabalha no Bahia. O Danilo já é um perfil diferente, ele não é nem dentro do futebol, né? Ele é diretor financeiro administrativo. Então, assim, só para fazer essa conceituação, né, do que é o papel do diretor. Mas até agora, Selmo, o que eu tenho visto é só especulação, ninguém entrou em contato comigo, não. Mas se você fosse convidado, você toparia? Eu tenho um ditado aqui, Israel, que eu digo, eu vou ser bem sincero com você. Essa diretoria do Ceará, ela é pródiga em queimar profissionais. Vai queimar Ricardinho, se Ricardinho chegar lá. Vai queimar Fernando Praz chega lá. Eu sou do tempo, e aí eu estou falando sou do tempo, eu tenho 52 anos, não é tão longe assim, que o Ceará tinha um presidente, um diretor de futebol, um supervisor de futebol e um treinador, e dava conta do Ceará todinho. Hoje os caras querem coordenador disso, coordenador daquilo, diretor disso, na verdade, daquilo. Na verdade, viu, Sam? Eu acho que houve uma gourmetização do futebol. Porque eu acho que quanto mais gente você tem dentro, rapaz, é mais opinião. É mais fuxico, é mais ferramenta. Eu acho que tem que ser uma coisa assim. Eu também sou assim, um pouco arcaico aí, eu penso igual. Arcaico não, assim, conservador. Raiz.